Ultimamente, os vídeos de iceberg têm se tornado cada vez mais raros aqui na plataforma. E desde então, uma de minhas metas para 2024 é fazer de todo o possível para que eles não descongelem junto dessa comunidade tão dedicada. E cá estou para mais um vídeo nesse formato, algo que a esse ponto já dispensa qualquer apresentação. Desta vez iremos analisar o iceberg dos símbolos misteriosos, feito com muito carinho por mim. Aliás, os símbolos podem representar muitas coisas, desde dizer que o sangue azul é um símbolo de realeza, até de que o nosso idioma é formado por um conjunto de símbolos ou caracteres. Pois bem, não preciso nem dizer o quão importante eles são para nós. Por outro lado, neste vídeo falaremos apenas dos tipos visuais, destacando aqueles com uma história interessante de trás da cortina. Dadas as explicações, comecemos o iceberg. Super S. Você já viu este símbolo? Ele foi amplamente encontrado em diversos lugares ao redor do mundo, quando muitas crianças começaram a desenhá-lo em seus cadernos escolares como uma forma de se distrair nos horários de aula. O Super S teve seu pico de avistamento em meados dos anos 70, porém, algumas pessoas acreditam que o símbolo teria nascido muito antes disso, surgindo assim diversas teorias para tentar explicar a sua origem. Uma delas propõe que o símbolo teria sido baseado no logotipo do principal arquétipo mais conhecido de super-herói, o Superman, seguido de outra teoria popular, que afirma se tratar do emblema oficial de uma empresa de roupas chamada Stussy, com sede na Califórnia. Apesar disso, nunca tivemos uma resposta definitiva sobre o caso, que até o momento continua em aberto. Kilroy was here. Diferente do tópico anterior, Kilroy was here ou Kilroy esteve aqui em português, não foi tão difundido na internet quanto o último, até porque a internet só seria criada anos depois de quando o grafite popularizou durante a era da Segunda Guerra Mundial. De início havia apenas a frase Kilroy esteve aqui, e em determinado momento, alguém adicionou o desenho de um homem de nariz avantajado apoiado em cima de um muro, e então fez-se o rabisco como conhecemos hoje. Esse símbolo é muitas vezes creditado como sendo o primeiro meme da história. Sim, é dito que até mesmo Hitler e Stalin solicitaram investigações para prender Kilroy, o qual se acreditava ser um espião americano. Todavia, outra teoria identifica um homem chamado James Kilroy, um inspetor de navios americano, como responsável pela assinatura. A despeito disso, é certo que ele teve um importante papel para a popularização do meme. Porém, há quem diga que Kilroy seria na verdade uma figura mítica e, portanto, nunca teria existido. Consequentemente, a sua origem ainda é motivo de debates na historiografia. Illuminati. O Illuminati é um nome que ficou bastante popular na internet de uns anos pra cá. Ele é antes de tudo uma palavra usada para nomear diversas sociedades secretas surgidas durante o período do Iluminismo na Europa, embora uma delas tenha se sobressaído entre as outras. Estamos falando da Sociedade Alemã dos Illuminati da Baviera, a qual teve seu rompimento no ano de 1785, sendo responsável pela consagração desse termo na história. Além disso, anos depois também seria alvo de teorias da conspiração, a exemplo da mais famosa delas atualmente, a chamada Nova Ordem Mundial. Mas quando falamos em Illuminati hoje, sabemos que ele é diversas vezes atrelado à imagem deste olho, retirado do lado de trás da nota de $1 americano. Contudo, a origem do símbolo é bem mais antiga do que se possa pensar à primeira vista, visto que esse olho remonta a inúmeras civilizações antigas, tornando-se conhecido pelas expressões olho da providência ou olho que tudo vê, sendo geralmente tida como a representação de Deus. Um dos mistérios por trás do símbolo reside no fato de não sabermos quando e quem decidiu associar o nome ao olho da cédula americana. Mas fica aí o questionamento. Antimúsica. Esse tópico se refere a um símbolo que foi declarado em oposição à música. No entanto, o sentido aqui não é sobre fazer ou não fazer música, e sim sobre como fazê-la. Foi nesse contexto que, por volta dos anos 60 e 70, houve os chamados movimentos de contracultura. Tais movimentos eram compostos por diversas bandas que desafiavam as normas tradicionais de se produzir música, adotando filosofias rotuladas de anti-música, servindo como uma espécie de resistência contra a cultura mainstream da época. Entretanto,
Sabe-se que o símbolo apresentou diversas versões ao longo do tempo. Com isso, surge a dúvida: qual banda o usou pela primeira vez e quando? Bom, segundo a busca feita pelo youtuber Crushback, quem deu maior visibilidade ao caso, a banda Red Corps em 1989 seria provavelmente a primeira a usar o símbolo. De novo, provavelmente, bem como outras questões levantadas em seu vídeo. Cicada 3301. Ao contrário dos tópicos anteriores, este não é um símbolo por si só. A saber, a Cicada 3301 se trata de uma série de complexos enigmas surgidos entre os anos de 2012 a 2014. O primeiro deles em um post do 4chan no dia 2 de janeiro de 2012, que procurava pessoas altamente inteligentes para um propósito desconhecido. Nesse primeiro post foi a primeira vez que vimos o símbolo da cicada. Nada demais à primeira vista, mas quando visto sob a perspectiva do enigma, fazia todo sentido, simbolizando o que as cicadas fazem na vida real. Hibernam por muitos anos, normalmente em números primos, como a cada 7 a 11 anos, e mesmo assim ainda ressurgem com uma regularidade gritante. A Cicada 3301 passou a ser um dos maiores, se não o maior, enigma da internet de todos os tempos. E tanto o enigma quanto os símbolos em volta dele ainda se mantêm em sua maior parte indecifrados. A mônada hieroglífica. Essa consiste em um símbolo idealizado pelo mago elisabetano conhecido como John Dee, encontrado dentro de um tratado que fez uso de várias ciências ocultas, como da magia, alquimia, cabala e astrologia, enquanto impregnava a geometria euclidiana. Tudo isso a fim de descrever o significado de seu símbolo, que leva o mesmo nome do livro, a mônada hieroglífica. É mônada porque é única, e hieroglífica porque é enigmática. A obra até hoje gera dúvidas acerca de seu real significado, sendo na maior parte dos casos um tanto nebuloso, já que de acordo com a apresentação do livro, a profundidade dele é inversamente proporcional ao seu tamanho. Sim, ele é bem curto, sem contar as inúmeras ilustrações presentes em toda parte. Esse símbolo com certeza não é tão conhecido, mas talvez se tornou um pouco mais popular graças a algumas bandas de metal underground, e até pela versão do próprio Gucci Mane, que você já deve conhecer. Por esse e outros motivos, o símbolo em questão ainda permanece uma grande incógnita para nós. Geometria sagrada. Esta expressão diz respeito a certas formas e padrões geométricos encontrados constantemente na natureza, somados também aos significados simbólicos e esotéricos a eles atribuídos. Um dos exemplos mais conhecidos nesta abordagem é o que convencionou se chamar de espirais de Fibonacci, desenvolvido pelo matemático italiano Leonardo de Pisa. Elas se constituem por uma sucessão infinita de números que aparece codificada em muitos fenômenos da natureza. A sequência de Leonardo começa pelos números 0 e 1, e todos os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Dessa forma temos 0, 1, 1 de novo, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Todos eles guardam a proporção áurea, ou o número de ouro, representado pela letra grega φ, que é igual ao número na tela. Essa proporção é observada em múltiplos contextos, incluindo na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, na antiga logomarca do Twitter, em construções antigas e até mesmo no próprio corpo humano. Contudo, podemos destacar outros símbolos ainda pouco comentados, como por exemplo o Vesica Piscis, a semente, a flor e o fruto da vida, o Taurus e o cubo de Metatron, o qual também apareceu em uma recriação do jogo Polybius, um jogo fictício de arcade. Logo, a geometria sagrada acaba por ser uma questão de crença, carecendo de evidências científicas. Diagrama de Biffer. Ao que parece, o mais obscuro até agora. Quer dizer sobre um diagrama medieval desenvolvido pelo padre e monge inglês Biffer, considerado um dos mais instruídos e prolíficos autores do período anglo-saxônico tardio, cujo vivia na abadia de Ramsey,
localizada em Huntingdonshire, atual parte de Cambridgeshire, na Inglaterra. Seu diagrama, conhecido originalmente como Diagrama dos Quatro Físicos e Fisiológicos, é encontrado em uma de suas obras mais renomadas, nomeada de Enchiridion. Em seu diagrama, ele tentou ilustrar a completa harmonia do universo, utilizando-se de diferentes componentes, como dos 4 elementos clássicos, água, fogo, terra e ar, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, do ciclo de vida, etc. Porém, com certeza, um dos maiores mistérios que guarda o símbolo se direciona ao seu centro, onde encontramos letras do alfabeto Ogham, isto é, o alfabeto usado pelos celtas, grupo de povos da Europa Antiga. Ademais, em representações do diagrama feitas anos após sua morte, todavia, os símbolos não se encontram. E com razão, haja vista a complexidade de se transliterar uma linguagem totalmente obsoleta na época. E assim, essa dificuldade apresentada ficou conhecida como o Enigma do Ogham de Bifedo. Inclusive, o símbolo teve sua recente aparição na série Dark de 2020, também conhecida por ser a melhor série já produzida pela Netflix. Fora isso, ainda fez presença na série Merlin de 2009, no episódio 5 da segunda temporada. Apesar disso, só o tempo nos dirá se algum dia esse enigma virá a ser decifrado. Esse foi o iceberg dos símbolos misteriosos. Como sempre, gostaria de pedir o seu like e inscrição para me incentivar a fazer mais vídeos como esse em breve. E por hoje é isso, obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.